Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Ricardo Bordião para mais um episódio do Pod Life, como sempre, com pessoas incríveis. Hoje o episódio é um pouquinho diferente, a gente vai falar sobre fé. E estou trazendo o diácono Melquisedeque. Ele é da paróquia São Rafael Arcanjo, no Rio de Janeiro. Ele é advogado há 33 anos e professor. E há 18 anos é diácono permanente da Arquidiocese de São Sebastião. Vamos conversar com ele? Roda a vinheta. Olá pessoal, aqui é Ricardo Bordião. A gente está agora no Pod Life. Olá, meu diácono, um prazer você ter aceitado o meu convite. Estava já querendo trazer você já a longa data, sua agenda é uma agenda muito cheia e fico muito feliz, né, que você esteja aqui. Muito da minha vida particular eu dedico aí aos seus orientações e o acompanhamento. É uma história, uma biografia bem diferente e enriquecedora, né? Comum. E você está aí à frente do terço dos homens e do terço das mulheres, que é uma coisa impressionante, onde você consegue reunir milhares de pessoas. Mas antes de mais nada, eu quero começar do início, né? Eu quero saber como é que surgiu a sua história, né? Tanto na área de direito, por que você procurou essa profissão, né? E até a gente chegar na parte da fé. É um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está aí no Pod Life. É um prazer todo meu estar aqui com você, Ricardo, e a gente gastar alguns minutinhos falando da minha vida, da minha história. Hoje, em 2025, 55 anos de vida, nasci no interior de Pernambuco e vim para o Rio de Janeiro com 5 meses, com o pai, com a mãe, como era muito habitual naquela época, na década de 70, e foi justamente em 1970, e era muito comum os nossos nordestinos. A gente tem um ditado que é nosso, a gente diz assim, vamos lá para ganhar a vida. Na verdade, a dor, a seca, fez com que a minha família fizesse esse êxodo para o Rio de Janeiro. E eu cheguei aqui com 5 meses de idade, deixei meu lugarejo, um sítio, na verdade, hoje não deve ter 500 pessoas morando naquele sítio, e é um lugar muito simples, muito carente, necessitado, mas também de muita fé. Eu ouso dizer o seguinte, do lugar que eu nasci, eu sou diácono permanente, tem um diácono que sou eu, um padre e um bispo, de um lugar totalmente, pelo tamanho, insignificante. Como pode, de um lugar tão miúdo, inexpressivo no seu tamanho, um bispo, um padre e um diácono? Olha, o time ficou completo. E aqui chegamos no Rio de Janeiro, e papai com muito sacrifício, trabalhando na construção civil, mamãe trabalhando como costureira, eu fui crescendo nessa linda cidade carioca que nos abraçou, e hoje eu já perdi quase que todos os contatos com o lugar que eu nasci, a não ser 2 tios, porque a vida foi toda ela estabelecida aqui na cidade do Rio de Janeiro. Sempre estudei em colégio público, colégio municipal, escola municipal Davi Pérez, colégio municipal, escola municipal professor Ari Quintela, colégio estadual Visconde de Cairu, no Meia, onde eu fiz o ensino médio na época, era o ginásio. Então, assim, essa foi a nossa vida acadêmica, juvenil, vamos assim dizer, com muito sacrifício. Agradecendo sempre aos pais por tudo que me concederam no campo da educação, apesar das lutas e dificuldades que a gente passou. Então, assim, foi um caminho de superação, né? Onde você, sim. Acredito que você não imaginava o que aconteceria na sua vida. Ricardo, ninguém da minha família tinha cursado uma faculdade até então. Ninguém. Por quê? Não tinha condições alguma de Nordeste. E não tinha também nenhum exemplo, né, para poder seguir. Né? E aí você ficava... eu tive um tio, irmão do meu pai, que cursou Direito, e foi através dele um pouco que nasceu essa vocação ao direito, né? A exercer o direito como advogado.
e a gente já vem fazendo isso há alguns aninhos. E assim, por que advogado? Por que você foi por esse caminho? Na verdade, hoje você tem muito mais discernimento vocacional, as redes sociais facilitam, você Sim. tem muito mais acesso a algumas informações que em 1987, quando eu tinha 17 anos que eu entrei na faculdade, eu não tinha. Então, meu tio era advogado. Então, era a única profissão que eu conhecia de muito próximo que cursou uma faculdade. Então, assim, nunca despertou-me nenhuma outra vocação profissional. Então, muito jovem, eu via, escutava as conversas do meu tio e fui me afeiçoando por aquilo que eu escutava e via ele fazendo. E a universidade é um namoro, você vai ali, ingressa, vamos tentar concluir, e foi com muito sacrifício na antiga Universidade Gama Filho que eu tenho um carinho, uma afeição e uma tristeza por ela não existir mais. Sim. E ali, durante 4 anos, a gente concluiu esse curso de Direito que teve como alicerce, vamos assim dizer, um pouco do exemplo do meu tio. E logo, ao cursar esses 4 anos de faculdade, ao sair, colei grau no dia 16 de fevereiro de 93. A faculdade eu terminei em 92, em dezembro. E 16 de fevereiro eu colei grau. E no dia 27 eu já estava começando no primeiro escritório que eu trabalhei 5 anos nele. Devo muito a aquele amigo que me abriu as portas para o direito. E ali foi um horizonte onde eu tive acesso ao que até então eu não conseguia ter. E aí foi só o deslanchar, e já se vão 33 anos do exercício da advocacia. Eu, como uma pessoa que acompanho sua trajetória, principalmente na parte da fé, né, a gente sempre tem uma curiosidade. Como que uma pessoa que teve um início de vida, né, ligada ao direito, que é uma profissão bem racional, né, ela vai caminhando para um lado da fé. Uma coisa assim, você já era uma pessoa que frequentava a igreja, tinha fé, ou foi a coisa acontecendo? Boa pergunta. Primeiro, para você entender, nós temos inúmeros santos da Igreja Católica que foram advogados. Nosso patrono, Santo Ivo. Então, assim, a gente tem inspirações na própria igreja. Mas, quanto à fé, o retirante nordestino, ele sempre foi, na sua essência, homens e mulheres de muita fé. E meus pais sempre foram, porque herdaram de seus pais, meus avós. Então, o meu avô materno, por exemplo, no sítio do meu avô, a minha mãe casou-se numa capela que o meu avô construiu no próprio sítio, uma capela dedicada a São Miguel, que está lá até hoje. Ou seja, a fé é algo que eu herdei da minha família. Uhum. Eu não fui um jovem que participei da igreja porque eu descobri a igreja. Não, os meus pais me levavam para a igreja. Fiz a primeira comunhão com 11 anos, no dia 31 de maio de 1981. Fiz a minha crisma em outubro de 1986, com 16 anos. E já vivi a minha espiritualidade. Quando eu entro para a faculdade, eu já era de grupo jovem, eu já participava da igreja, eu já tinha uma vida ativa na igreja. E aí eu recebo, depois dos estudos, uma profissão. E agora eu vou exercer a minha profissão. E exercendo a minha profissão, eu continuei conjugando, sem nunca abandonar, a minha vida de fé. Então, eu advogado, uma vida de fé na vida paroquial. E ali na paróquia, você vivendo a sua fé cristã católica, um padre, o que celebrou meu casamento, eu sou casado há 27 anos, nós temos um filho de 21 anos, porque essa é uma das características do diácono permanente na Igreja Católica, o matrimônio. Ele é casado. Na minha turma de ordenação, foram 31 homens ordenados. Na minha turma nós temos taxistas, contadores, militares das diversas forças, juiz de direito, médico, contadores, engenheiros, professores, aposentados, ou seja, homens casados que despertaram uma vocação para o diaconato dentro das suas paróquias, junto com as suas famílias. Foi o meu caso. Um padre me fez a seguinte pergunta: você conhece o diaconato? É claro que a gente já tinha escutado falar, mas não havia uma profundidade do conhecimento. E ele disse: eu gostaria que você conhecesse um pouco mais, porque quem sabe, num futuro próximo, você não poderia estudar e se tornar um diácono da igreja. Começou assim, um namoro,
com a igreja no diaconato através de um convite de um sacerdote. Conversei com a minha esposa, porque um dos requisitos para você ser diácono na Igreja Católica é a sua esposa anuir com a indicação. E essa anuência é por escrito. Ela tem que redigir um documento dizendo: eu aceito, eu concordo e eu desejo que o meu esposo se prepare através dos estudos para o diaconato permanente. E lá pelos idos do ano 2000 começou esse diálogo. E em 2002 eu ingresso na escola diaconal Santo Efrém da Arquidiocese do Rio de Janeiro para me preparar ao longo de aproximadamente 5 anos para me ordenar diácono. 5 anos. Nesse período que você estava se preparando, houve alguma dúvida? Você tinha assim, certeza nós nunca temos, mas a gente tem assim um sentido de foco. Você acreditava que tudo que você estava buscando ia ser da maneira que você estava focando lá no futuro, assim, ou não? Como é que era? É um namoro. E esse namoro ele pode dar em casamento. No meu caso, deu casamento. Na minha turma, nós éramos 46 homens que iniciaram os estudos. 31 concluíram e foram ordenados. Ou seja, nesse caminho é muito comum acontecer de você descobrir: olha, não é a minha vocação. E isso é bonito demais. E você vai continuar como um leigo envolvido na sua paróquia, mas não envolvido pelo sacramento da ordem. Porque na nossa Igreja Católica existem 7 sacramentos. Um deles é o da ordem, que é dividido em 3 graus. Episcopado, o bispo, o padre, que, vamos dizer assim, mais conhecidos, porque são os responsáveis diretos pela gestão da vida paroquial, e os diáconos. É o mesmo sacramento. É o sacramento da ordem. Então, no estudo, você vai fazendo um discernimento se é ou não é a sua vocação, o seu chamado. Na minha turma, de 46, 31 descobriram: sim, vou continuar. Outros, não é. Quanto à sua pergunta, eu sempre fui muito envolvido com a vida da igreja. E estudar 5 anos aquilo que eu não tinha acesso, teologia, que se divide em várias matérias, filosofia, a vida pastoral da igreja, a história da igreja, aquilo não só enriqueceu o meu conhecimento, como fez desabrochar a vocação. Ou seja, do primeiro dia ao último dia de aula, eu posso te dizer, Ricardo, e a você que está nos acompanhando, foi um desabrochar. Em momento algum surgiram dúvidas, em momento algum o medo tomou conta, a insegurança tomou conta, porque quando Deus nos chama, Ele dá a provisão para tudo que você tem que fazer. Como imaginar que Deus chamou um gago, Moisés, para conduzir o povo durante 40 anos falando? Mas quando Deus escolhe, Ele dá a provisão, Ele dá os recursos. Então, assim, isso para mim ficou muito claro desde o início. E eu, naquele momento, quando eu fui ordenado em 2007, eu era o mais jovem dos diáconos. Então, assim, para mim tinha um outro lado, né? Eu vou ter, era e é até hoje. Eu vou ter um tempo de vida de diácono muito grande, se Deus não me recolher nesse caminho. Por quê? Porque eu comecei muito jovem, muito novo pela idade. E isso também me faz entregar tudo. Entendi. Nada é meu, nada é meu. A profissão, poucas pessoas sabem que eu sou advogado e vivo do direito, poucas pessoas sabem da minha história fora da igreja. Vê lá a minha vida com a Ana Paula, minha esposa, o Pedro Paulo, o nosso filho, mas é algo que as pessoas, quando falam Melquisedeque, associam diretamente à vida da igreja. Sim. Porque ele levou tudo. Existe uma melodia que diz assim, é uma melodia fabulosa, que traduz um pouco da fala de Santa Teresinha do Menino Jesus. Você chegou, e qual ladrão me fitou e roubou para si o meu coração.
e agora sem forças, eu sou prisioneiro do mais belo amor, do doce Jesus. É isso. Uma coisa que eu percebi, assim que eu fui convidado por um amigo, Anderson, que acompanha você desde o início, né? Foi num momento mais difícil da minha vida, uma etapa. Uma coisa que eu percebi de cara é a sua maneira de se comunicar. Você tem uma maneira muito fácil de se comunica muito bem. E primeira pergunta, você tem a noção que você tem esse dom? E se você foi desde o início, isso foi crescendo? Porque isso é uma coisa que não é todo mundo que consegue, e você colocar mais de 1.000 pessoas numa igreja tem que atrair através da comunicação, né? Falando de uma maneira bem técnica. Como é que você diz isso? São Paulo diz assim: a graça de Deus em mim não foi infértil. Ou seja, o que São Paulo quis dizer? Tudo que Deus me confiou, eu reguei para que ele pudesse colher através da igreja. Eu posso dizer que nada é meu. Se você enxerga algo, é porque por detrás há uma ação celestial que opera em nós. E isso é bíblico. Eu não sou o primeiro, o fulano não é o segundo, fulano não é o terceiro. Isso é bíblico, isso é histórico. Ou seja, Deus dá a sua graça porque naquele tempo ele quer de alguma forma agir. E nós somos, até a título de curiosidade, Ricardo, nós somos aproximadamente uns 300 diáconos na Arquidiocese do Rio. E todos desempenham um papel absurdamente lindo no munus do diaconato. Nós somos ordenados para o serviço da caridade, para o serviço do altar e, é claro, auxiliando os sacerdotes. Agora, eu nunca fiz curso de nem... algumas pessoas perguntam, você já fez curso de oratória? Eu falei, filho, não sei nem onde se matricula. Você já fez isso? Não, não tenho dimensão, não tenho. Mas, é claro, onde o Espírito de Deus encontra abertura, ele age. Existe uma passagem no Antigo Testamento curiosa. Você sabia que Deus falou por uma mula? Ele usou uma mula para falar com alguém. Eu costumo dizer o seguinte, se Deus conseguiu falar através de uma mula, gente, falar através da gente é muito mais fácil. Ou seja, é a graça dele. Nada é nosso. Ouso dizer que se há algum mérito da parte de um diácono, e aqui eu não falo só em meu nome, falo dos meus irmãos, é a abertura do nosso coração, é a entrega. Deus trabalha com a liberdade que ele encontra em nós. E eu confesso a você, eu me esforço muito para dar liberdade ao Espírito, agir no falar, no escutar. Ontem tivemos o nosso encontro feminino, a igreja lotada, e uma mulher veio me relatar, em 5 minutos, olha, eu queria te dizer o que o diálogo com você me proporcionou. Eu precisava desabafar e eu tinha tomado uma decisão drástica na minha vida. E aqueles 15, 20 minutos que você me escutou, não me deu nenhuma orientação, mas colocou a mão sobre a minha cabeça e rezou por mim, me levou a refletir. E eu não tomei e eu não vou tomar a decisão. E eu falei, é isso. Ou seja, o escutar, o partilhar, não precisa de faculdade, precisa de abertura à ação divina na nossa vida. E como diáconos, nós temos esse exercício, graças a Deus. Uma coisa que eu percebo, diácono, é o que, assim, você tem um trabalho que deve ser bem cansativo. Eu vejo que os horários, às vezes, complicados. Eu vejo você muito atuante em todo momento, e nós que estamos lá do outro lado, a gente fica se questionando, será que ele não fica cansado? Será que não tem... como é que é a vida dele fora daqui? Essas são perguntas, né, que nós lá, que estamos assistindo, né, além da questão da fé, a gente fica questionando, né, porque, pelo menos com você tem uma garra, uma firmeza, parece que aquilo ali é transformador. Você entra ali e já muda todo o ambiente, né? Por isso que junta tantas pessoas, né?
grupos de policiais, grupos de motoqueiros, e você consegue pegar vários nichos de homens, né? No caso, que eu frequento o terço dos homens, vários nichos, né, de todos os aspectos, para ali estar assistindo algo, né, que é tão específico. Como é que você consegue lidar com tantas assim, diversidades, né? Eu durmo 5 horas e meia, a média, por dia. Eu tenho um filho espetacular. Eu tenho uma esposa fabulosa. O meu alicerce é a minha família. Então, eu estou aqui com você nesse momento, eu estou com um grupo de profissionais trabalhando numa troca de uma pia lá em casa. O meu filho hoje só estuda num determinado horário que proporciona a ele estar lá. Eu deixei tudo por escrito. Olha, você tem que tomar cuidado com isso, com isso, com isso, com isso. E a coisa está acontecendo. Então, assim, eu tenho uma família que é meu alicerce. Ricardo, até por característica, o movimento do Terço dos Homens, do qual eu sou o diretor espiritual na Arquidiocese do Rio de Janeiro, me proporciona ir a muitos lugares, a pregar retiros para muitos homens. Por exemplo, nesse último mês, eu estive em 4 estados do Brasil pregando retiros. Já, inclusive, fora do Brasil, pregando encontros para homens também, para mulheres, para família. Então, o tempo é algo que eu preciso saber administrar. Primeiro, como alguém que é empregado, que é servidor, eu preciso cumprir minha jornada de trabalho. Eu preciso ter responsabilidade com o meu lado profissional, porque é dali que vai aurir todas as minhas necessidades como pai, como marido e como esposo. E como filho. Então, eu tenho a minha vida profissional. Eu hoje, por exemplo, cheguei no meu trabalho 6h18 da manhã, para que eu pudesse já tratar do que estava como necessidade do dia, logo no despertar, para que eu pudesse estar aqui gravando com você e voltar para o meu lado profissional. Sim. E aí, eu não posso ser negligente com o meu trabalho. E isso é uma bandeira que nós, diáconos, carregamos conosco. Nós vivemos da nossa vida profissional. Nenhum diácono permanente recebe salário da igreja. Não há nenhum valor que é dado mensalmente, vamos assim dizer, Sim, pelo que nós oferecemos. É totalmente gratuito. Então, todas as nossas despesas são arcadas com a nossa vida profissional. Então, eu durmo aproximadamente 5 horas e meia por dia. E aí o dia começa frenético. Por quê? As pessoas, muitas das vezes, têm as suas necessidades urgentes. É um amigo que faleceu e você precisa estar no cemitério. É o filho de um homem do terço, de uma mulher do terço, que está internado e você quer, porque foi convidado para ir lá e fazer um momento de oração com a família. Então, não adianta juntar gente se você não alimenta essas pessoas, não só no dia, mas também em outros momentos. Como esse que eu estou aqui agora. Você é um homem do terço, você me convidou. O tempo é apertado? É apertado. Mas você não me dá a sua hora, 1h20 por semana? Por que eu não posso estar aqui e te oferecer 1h20? É um exemplo claro sim. daquilo que é o nosso serviço. Então, a gente precisa apenas ter um equilíbrio com a nossa agenda. Esse equilíbrio entre a parte da fé e a profissão deve ser uma coisa que foi acontecendo aos poucos, porque no início deve ter tido alguns conflitos, né, com certeza, né? E a outra pergunta é se o pessoal do seu trabalho, lógico que tem conhecimento da sua outra área de fé, e como que eles lidam com isso? Uma curiosidade específica. Pelo histórico deles, eles tiveram muitos desafios com algumas pessoas que ocuparam o lugar que eu ocupo hoje lá. E, é claro, não é só pelo respeito. O respeito ele existe tanto da minha parte quanto da parte deles. Eu trabalho com irmãos que também são de outras denominações religiosas, mas é impressionante a forma como eles me respeitam. E o diálogo é algo maravilhoso, maravilhoso. Vou aqui dar um exemplo. Mamãe faleceu, vai fazer 2 anos, e a missa foi de corpo presente. Eu tive irmãos evangélicos do meu trabalho na missa de corpo presente da minha mãe. E disseram para mim, eu não podia não estar aqui numa hora dessa da sua história e da sua vida. Ou seja, assim como há uma doação de minha parte e um respeito de minha parte, há um contrapartido dos meus colegas de trabalho que sabem que eu sou diácono. Essa semana eu fui numa paróquia no Grajaú, paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, um colega de trabalho
Eu fui lá por convite do padre para dar uma palestra. E quando eu chego no terceiro banco, um colega de trabalho, ele disse, um vizinho me falou que iria um diácono chamado Melquisedeque. Eu falei, não pode existir dois. Eu soube que era você porque eu vi no cartaz, eu pedi a ele. Eu falei, eu tô aqui por sua causa. Você veja. E passou aquela noite lá conosco, rezando, por causa de um convite associado à vida profissional. E isso é maravilhoso. Eu já celebrei funeral de mãe de juiz. Porque ele sabe que eu sou diácono. Mas ele me vê como advogado. Quando ele me chama, doutor, eu chamo excelência, mas ele me chamou no cantinho. Mamãe faleceu. O funeral será amanhã. Você poderia fazer a encomendação do corpo? E estava lá o diácono, convidado, porque é advogado. E estava numa mesa de audiências com um juiz que lhe é próximo. Veja, esse tesouro da igreja. E a gente sempre tem esse tesouro em vasos de barro. A nossa fragilidade e, é claro, o tesouro que é a vontade de Deus. E isso é fabuloso. E eu acredito que a maior curiosidade de quem se aproxima da gente é entender o movimento do Terço dos Homens, do qual eu sou o diretor espiritual. Eu rezo o terço com homens desde há 17 anos atrás. Foi a primeira vez que eu comecei um terço dos homens, foi numa paróquia chamada Bom Jesus, no bairro da Penha. Eu pedi ao padre para rezar toda noite com homens. Ele disse, isso não vai dar certo. Homem não reza terço numa segunda-feira. Mas vai lá, eu vou te apoiar. Mas não acredito que vai dar certo. E a igreja ficava lotada, o salão paroquial. Eu fui transferido para a paróquia de São Rafael, no bairro que eu resido, em Vista Alegre, e falei com o pároco, o Padre Alberto. Padre Alberto, vamos começar juntos o movimento do Terço dos Homens aqui. Ele falou, agora. Se no outro houve um pouco de descrédito, mas muito carinho e amor, no outro houve logo no início um impulso. E ele disse, vamos. E começamos a trabalhar, e nós temos lá um grupo razoável de homens que se reúnem toda quinta-feira às 20 horas para rezar o terço, uma oração repetitiva. E o mais extraordinário que eu poderia dizer é 95% de quem chega no Terço dos Homens nunca rezou o terço da vida. Começa a aprender lá. Não sabe nem como rezar o terço. E lá ele descobre. E aí fica o convite para os seus espectadores que te dão essa audiência bonita. O convite é vá pela curiosidade. Vá pela curiosidade. E quando acabar, me dê um abraço dizendo, eu vim por convite do Ricardo, pelo Pod Life, e a gente quer ter o privilégio de te dar pelo menos um abraço fraterno de acolhida. Vá por curiosidade, Paróquia de São Rafael em Vista Alegre, toda quinta-feira às 20 horas, e a gente quer receber você lá para você entender que mistério é esse. O maior grupo semanal masculino que se reúne para rezar no Brasil é o Terço dos Homens da Paróquia de São Rafael. Semanal. Uma coisa é você fazer um encontro esporádico, a gente junta 100 mil. Eu estou falando toda quinta. Há um mês atrás, o Brasil jogava contra o Chile às 8 horas da noite, no Maracanã. Depois dá uma olhadinha lá nos vídeos. Os homens estavam lá rezando. Nós fazemos escolhas. Escolhas têm repercussão. A gente escolheu rezar juntos. Muito bacana. Diácono, a gente já está caminhando para o final, né? E eu quero que você fale um pouquinho, né, dessa questão do terço mesmo. O que isso significa para você? É lógico que eu já sei a resposta, mas eu quero ouvir de você. O que isso significa para a sua vida? Que isso foi transformador, isso é evidente, né? Você viaja o mundo inteiro para fazer o terço, mostrar a fé, como que você enxerga e como que a Igreja Católica... Eu sou católico, mas a gente está falando aqui para um universo, né? Eu não posso só me posicionar como católico, eu estou falando, porque as pessoas que estão assistindo o Pod Life nem todos são católicos, então, se você está aqui é porque você é uma pessoa transformadora, né? Me fala qual é a sua visão do Terço dos Homens para as pessoas de fé, de uma maneira, quem não é católico. Existe um hino que a gente chama, um padre fez uma música e o refrão dela diz assim, o mundo sem fé na dor se consome, ajuda este mundo com o Terço dos Homens. No Brasil, nós temos um organismo chamado CNBB, é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Segundo a CNBB, o movimento do Terço dos Homens é um dos movimentos que mais crescem no Brasil.
Eu já preguei no Terço dos Homens, no Rio Grande do Sul, inclusive vou estar na Diocese de Santa Cruz do Sul, dia 19 de outubro, e eu já preguei em Rondônia para o Terço dos Homens. Ou seja, é um movimento que ultrapassa limites territoriais. Então, esse movimento não é uma descoberta da Diocese do Rio de Janeiro. Nós somos, dentro desse jardim que é a igreja, uma pétala. E aqui no Rio de Janeiro eu estou diretor espiritual, ou seja, designado pelo cardeal para dar assessoria ao movimento. Nós temos uma coordenação, uma equipe de coordenação, que é quem faz o movimento acontecer, e temos os grupos que se reúnem nas paróquias. Ricardo, a primeira coisa que eu preciso dizer para você à luz da sua pergunta, eu acredito na transformação do homem pela fé. Deus é capaz de mudar a nossa história e rumos que nós jamais imaginaríamos. Eu já recebi nas nossas noites de quinta droga na minha mão, que eu joguei no ralo e foi embora. Eu já recebi homens com problemas de vícios. Esses dias eu recebi um abraço que até agora está me trazendo alegria. Um homem disse, eu estou saindo da minha internação. Eu sou dependente de jogos de apostas em celular. E aqui eu encontrei forças para lutar. E tomei a decisão da minha vida. Eu me internei num local para me ajudar. E a fé, a minha decisão e essas pessoas estão tirando de mim essa dependência do jogo. Olha, a fé onde pode chegar. Isso é maravilhoso. Eu acredito na transformação do homem quando ele se entrega a Deus e o movimento do terço é vem, vem porque Deus está de braços abertos para te receber. Ele te aceita do jeito que você está, mas ele se te recusa a te deixar nesse estado. Ele te quer simplesmente como filho dele, Jesus. Deus aceita todos os homens do jeito que se encontram, mas ele se recusa a nos deixar nesse estado que nos encontrou, porque ele quer simplesmente que a gente seja semelhante ao filho dele. Eu acredito nisso pela força da oração. O pensamento positivo ajuda? Ajuda. Uma boa aula com um bom coach vai ajudar? Vai ajudar. Mas a fé, ela traz o improvável para o provável. Aquilo que não é possível para ser real. Eu já vi casamentos transformados, paternidades transformadas. Eu já vi tantos testemunhos a partir de 1 hora por semana dada a Deus. Homens que vieram para o terço e depois começaram a participar das missas, da vida paroquial, trouxeram suas esposas e seus filhos. Mas para a gente concluir a sua pergunta, talvez você não saiba desse dado. Quando uma criança ela vem para a igreja, imagina uma criança, ela vem para a igreja, ela traz aproximadamente 30% da família com ela. É um número razoável. Uhum. A mulher, quando vem, ela traz mais ou menos isso também. Mas quando um homem vem para a igreja, ele traz 90% da família. Muito bom. Uau! Impressionante. A capacidade de influência. A capacidade de influência. Fui no barbeiro, estava o pai e o filho. O pai virou para o barbeiro e disse assim, máquina zero. O cara saiu horroroso. O filhinho sentou no banco. Você sabe o que ele disse para o barbeiro? Máquina zero. A nossa potência de influência. Tu já imaginou isso pela fé? Uau! Um pai de joelhos rezando e o filho vendo. E o que eu estou semeando ali? É a potência do chamado de Deus para a vida do homem. Vem fazer parte desse grupo e, quem sabe, trazer 90% da sua casa junto conosco. Quase todas as paróquias do Rio de Janeiro têm um grupo do Terço dos Homens que se reúne. Vai conhecer a da São Rafael, depois tu dá uma visitada na paróquia mais próxima à sua casa. Perfeito. Diácono, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você para transmitir essa mensagem de fé, mostrar para as pessoas, como você mesmo falou, né? É um poder transformador, né? Te agradeço muito. Espero que as pessoas assistam, né? E coloquem no coração essa importância, né? Como eu senti um certo momento da minha vida. Você está lá há quanto tempo? Agora deixa eu ser o entrevistador. Você está lá há quanto tempo? Quase 10 anos. Olha só, coisa boa. Foi
Na verdade, 8 anos. Estou 8 anos lá, né? Lógico, tem momentos que eu estou mais frequente, outros menos frequente, mas nunca deixei de ir e fazer as pessoas ao meu redor que frequentes também, né? Eu fico muito feliz de você estar aqui. Para mim é muito gratificante, né? A gente vai encerrar agora, né? Se você quiser deixar uma mensagem, mais uma mensagem aí para a gente encerrar para essa pessoa que está em dúvida, está passando por um momento difícil, né? Às vezes é um momento que não sabe como lidar, né? Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A sua vida tem sentido. Um dia, numa sexta-feira, diferente de todas as outras que já aconteceu na história, um homem, o Filho de Deus, que é Deus, subiu a uma cruz para escrever com letras diferentes que eu e você temos valor. E por causa daquele sacrifício, fomos redimidos de todo o pecado. Vem com a gente. Com ele, tudo tem jeito. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Obrigado, Diácono. Estamos encerrando agora mais um episódio do Pod Life. Um episódio, como o Diácono falou, né? A fé transforma as pessoas, transforma os homens. Não deixe de nos assistir. Dê o seu like. Assista o canal, assine o canal e faz uma pergunta para o Diácono. Você que está aí naquela dúvida, né? Querendo entender um pouquinho da sua vida, dê uma chance, tá bom? Até um próximo episódio. Tchau, tchau.